Vai estar aqui me ajudando? Vamos juntos, Paulo? Estou todo atrapalhado aqui, cheio de fio. O nosso tema, eu vou te enviar aí, Mateus, o tema de hoje. Eu vou falar sim desses domingos de maio. Inclusive posso falar agora para vocês. Vou estar te encaminhando aí o tema de hoje, muito sugestivo. E nós vamos trabalhar nesse tema durante algumas mensagens, tá, amados? Mas eu quero dizer para você que o mês de maio, para nós, e principalmente aos domingos, será o mês da família. Vamos lá, o mês de maio, para nós, será o mês da família. Vamos mais uma vez? Vamos lá, o mês de maio, para quem? Vamos só mais uma, vamos lá, com mais fé, vamos lá, o mês de maio. Amém? E daqui a pouquinho ele está preparando a imagem lá para a gente. Daqui a pouquinho ele vai colocar o tema de hoje, tá? Da mensagem de hoje. Mas eu estou contigo em Números, no capítulo de número 25. Então Números, capítulo de número 25, é um dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. E eu quero aqui poder ser canal de bênção para a sua vida. Eu tenho aí em média de uns 25 minutos, mas de verdade acredito que será o suficiente para adoçar a sua mente, a sua boca, seu entendimento concernente a esse texto. Tá bom? Então, Números 25, versículos de número 1. O texto diz assim: que habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha que coisa, que isso aqui é muito sério. Estas, ou seja, elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor. Baal-peor é o deus da prostituição. O texto diz no versículo 3 que a ira do Senhor acendeu contra Israel. Versículo 4: disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, repita comigo, levantou-se do meio da congregação, e pegando uma lança, vamos lá, vamos juntos agora, vamos lá, vamos a partir do versículo 8, 1, 2, 3, vai. Foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos, só até aqui, de sobre os filhos de Israel. Só até aqui. Deus e Pai, usa-me conforme a tua vontade, fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa me usar nesse tempo, que essa palavra possa ser uma palavra, como toda palavra inspirada pelo teu Espírito, atemporal, que possamos nos identificarmos nela, Senhor, e que possamos promover as mudanças necessárias, que possamos fazer como
Senhor, o filho de Eleazar. Meu Deus, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, é o que eu quero te pedir. O nosso entendimento nas tuas mãos, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Nós vamos ver a partir do versículo de número 1, e é importante tratarmos sobre isso. Quando a imagem estiver pronta, você pode me falar, tá bom? Nós vamos ver que o texto começa dizendo assim: habitando Israel em Sitim. Deixa eu tentar te mostrar o cenário aqui, porque eu não posso pregar Números 25 sem tentar te fazer Números 24. Na verdade, Balaão, ele é pago por várias vezes para amaldiçoar o povo de Deus, até que ele entende que como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Ele não consegue amaldiçoar. Todas as vezes que ele se coloca para amaldiçoar o povo de Deus, ele é impedido, ao ponto da mula que ele está montada fala com ele. Não é Deus falando através da mula, não, amados. Deus vai dar entendimento àquela mula, e ela vai pronunciar aquilo que ela está sentindo durante um período. Ela vai virar para ele e vai expressar exatamente isso. Olha, por que você me bate? Quando você me pede para ir para ali, eu não vou. Quando você me guia para a esquerda, eu não vou. Para a direita, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me judiando tanto? Então não é Deus que vai falar através da mula, pelo amor de Deus. Deus vai abrir o entendimento da mula por um período, e ela então vai expressar o que ela sente. Eu fecho o meu adendo aqui, e por várias vezes nós vamos ver isso acontecendo. Balaão indo lá e sendo pago para amaldiçoar o povo de Deus. Houve numa certa feita em que, não precisa procurar o texto para nós, em que Balaão está num determinado ponto que ele não contempla todo o povo de Israel. Então ele está num monte e ele só contempla parte do povo, e aquele que paga Balaão diz assim: amaldiçoa eles. Mas eu não estou vendo a todos. Não tem problema, amaldiçoa quem você está vendo. E aí tinha uma parte que estava guardada por Deus. Você está entendendo? Diga amém. Sempre existirão os guardados por Deus. Você toma posse disso? Em nome de Jesus. Mas os guardados foram suficientes para que a maldição não chegasse na vida de todos aqueles que estavam expostos. O que significa isso? Pode ser só você na sua casa. Você é o suficiente para que a maldição não chegue diante dos seus. Você entendeu? Diga amém. Então deixa eu liberar para você. Se tem alguém exposto, a partir da tua vida, em nome de Jesus, os que estão expostos não serão atacados. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, amados? Arma nenhuma preparada pelo inimigo prevalecerá na vida daqueles que têm unção, que têm chamado por Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Então Balaão, ele não só não pode amaldiçoar, e a frase dele, deixa eu repeti-la de novo, é exatamente essa: como que eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? E aí o texto diz, no finalzinho do capítulo 24, que Balaão vai para sua casa, vai para sua terra. Só que a gente vai descobrir que Balaão morre. Balaão morre. Só que ele deixa instaurado um caos. Ele vai embora, ele morre, mas ele deixa uma semente do mal. E aí nós vamos observar que o povo de Deus aqui já havia vencido 4 batalhas consecutivas. Quantas batalhas eu disse? E estavam na peregrinação rumo a Canaã. E o texto diz que habitando Israel em Sitim. E eu preciso te fazer entender esse cenário, porque Sitim não era um lugar para habitação. Sitim era um lugar de passagem. Eles estavam focados rumo a Canaã. Volto a te dizer, já haviam vencido 4 batalhas, e agora no lugar de passagem, na terra do inimigo, eles resolvem repousar. E quando eles repousam na terra do inimigo, no lugar que era para ser um lugar de passagem, o texto diz que as moabitas se apresentam.
Pegou ou ainda não? No tempo da distração, no tempo em que eles eram para estar completamente ligados, eles agora vão se desligar. Por quê, pastor? Porque eles vão repousar numa terra que era uma terra de passagem. E agora o inimigo olha para tudo aquilo e se apresenta. E quando o inimigo se apresenta, o inimigo observa que eles estão vulneráveis. E as mulheres moabitas, as filhas de Moabe, as moabitas, que eram mulheres frondosas, bonitas, se apresentam diante dos homens, dos filhos de Israel. Deixa eu abrir meu segundo adendo. Homens cheios de promessas, homens separados por Deus, uma nação santa, um povo escolhido por Deus, um povo predestinado a vencer qualquer tipo de batalha, uma vez que permanecessem debaixo da obediência. Agora esse povo predestinado a vencer, ele vai se envolver, parte dele, na sua grande maioria, com as mulheres moabitas. Se isso já não fosse algo bastante prejudicial, além de tudo isso, agora eles também vão sacrificar aos deuses dessas mulheres. Sacrifício esses que eram feitos durante as refeições. E nisso Deus está olhando do alto. E quando o Senhor contempla tudo aquilo, a ira dele vai se acender. Mas se não bastasse coabitarem com as moabitas, sacrificarem aos deuses delas, eles agora vão se inclinar. E inclinar aqui, amados, é adorar a deuses estranhos. E aí o Senhor olha do alto, e aonde eu disse para vocês que a ira dele vai se acender contra o seu próprio povo, para que você entenda que haviam pelo menos 2 deuses em Moabe, que eram tidos como os principais deuses de Moabe, as principais divindades de Moabe, dos moabitas. Um era Quermos e o segundo era Zera. Eles estão se prostrando a esses deuses. E o Senhor se enfurece. Por quê, pastor? Porque em meio a tudo isso se levantará Baal Peor, ou Peor, como queira, o Deus da prostituição. E em cima desse cenário em que o povo está já completamente corrompido, o Senhor vai se manifestar dos céus, porque agora se levanta uma praga. O que eu disse? Contra o povo de Israel. Aqui, em nenhum outro registro, você vai acompanhar que o povo de Israel, o povo hebreu, era acostumado a ver as pragas sendo manifestas, contudo, todo o povo sendo poupado. Aqui você vai olhar que eles haviam visto tantas pragas no Egito sendo lançadas por Deus, mas que nenhuma delas teve eficácia contra o povo. Ou seja, o povo estava o tempo todo guardado por Deus. E agora esse povo guardado, acende-se a ira do Senhor, e Deus agora vai fazer com que uma praga, para você ter noção, 24.000 pessoas vão morrer. É uma enfermidade que ela começa a assolar o povo de Deus,
é uma peste, e 24 mil vão morrer. Por conta de quê, pastor? Por conta de um povo consagrado, separado, e que agora se permitiu ser contaminado. Contaminação essa que partiu do princípio. De que ao invés de passar por Sitim, eles resolveram acampar em Sitim. E ali naquele lugar, as moabitas vão se apresentar. Só que naquela etapa havia um sumo sacerdote chamado Eleazar. Eleazar havia tido um filho chamado Finéias. Não é Finéias sendo ele um dos filhos de Eli. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eleazar é um dos filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote da história. E Arão vai gerar 4 filhos. Quantos filhos eu disse? Arão vai gerar Nadab. Arão vai gerar Eleazar. Arão vai gerar Itamar. E Arão também vai gerar Abiú. Então deixa eu te falar na ordem. Ele vai gerar Nadab, ele vai gerar Abiú, ele vai gerar Eleazar e ele vai gerar Itamar. No decorrer da história, você vai ver a história falando a respeito de 2 filhos de Arão. Só que eram 4 filhos. Quantos filhos eram? Desculpa, porque como isso tem um contexto histórico, você talvez torna-se inicialmente maçante, mas daqui a pouco eu entro onde eu preciso. E por que então, pastor, que a Bíblia fala sobre os 2 filhos de Arão, os 2 sacerdotes? Porque num determinado momento, Nadab e Abiú chegam para o seu pai, Arão, e dizem o seguinte: pai, o senhor não acha que o senhor está servindo muito a Moisés, além da conta? Não poderíamos nós desenvolver o nosso ministério sacerdotal? O senhor não acha que a forma que o senhor se apresenta é uma forma que o senhor é servo ao extremo de Moisés? E eles resolvem fazer um sacrifício, e a Bíblia diz que eles vão ser mortos, Nadab e Abiú. E o texto que nós também não vamos colocar, em Levítico 10, vai falar que Arão não abre a sua boca para se manifestar. O texto diz que Arão fica em silêncio, entristecido com seus filhos. Mas de Arão e de sua esposa ainda existem 2 filhos, Eleazar e Itamar. Eles passam a ser os sacerdotes vigentes daquele tempo. Ou seja, sobre a responsabilidade deles estava tomar qualquer tipo de decisão que fosse importante para aquela época. Uma vez que eles estavam vendo que o povo havia abandonado a santidade a Deus e agora estava enfurnado com as moabitas, e agora está adorando os deuses das moabitas, e agora está se prostrando diante dos deuses das moabitas. No cenário aqui, um dos israelitas vai pegar uma mulher estrangeira,
e vai conduzir essa mulher para dentro da tenda, próximo do local onde se oferecia ofertas de sacrifício a Deus. Ele pega aquela mulher e ele caminha com aquela mulher, porque ele agora vai coabitar com aquela mulher, vai se deitar com ela. Eleazar, que era sacerdote responsável, o sumo sacerdote responsável, observa aquela cena. Seu filho, chamado de Finéias, que era o sacerdote também, mas não era o sumo sacerdote, porque o seu pai estava vigente, se levanta, vai até o israelita com a mulher estrangeira. E nisso a praga, irmãos, consumindo pessoas morrendo. E nisso o caos sendo instaurado. E Finéias, filho de Eleazar, a Bíblia diz que ele vai pegar uma lança, e ele agora vai atravessar os dois. Com essa posição bem, estavam deitados, provavelmente, ou estavam de pé abraçados, provavelmente estavam juntos, e ele com uma lança, ele vai matar os dois, ele vai ferir e matar esses dois juntos. E a Bíblia diz que a atitude dele fez com que a praga cessasse sobre todo Israel. Só que o que fica aqui, a nível de tentarmos entender o que está acontecendo, é porque a atitude de Finéias poderia gerar a morte de Finéias, porque Finéias tinha o pai em plena atividade do seu exercício. Eleazar era o sumo sacerdote. Se tinha alguém que podia tomar uma decisão dessa forma, era Eleazar. Só que quando o Senhor olha, o Senhor vai pesar o histórico deles, que Eleazar é filho de Arão e Finéias é neto de Arão. E o Senhor se agrada daquilo, pois a partir do momento que Finéias atravessa uma lança e agora vai consumir aqueles que estavam prevaricando, que estavam corrompendo, a Bíblia diz que a praga é cessada, o mal vai embora, e Deus então começa a se manifestar daí por diante. Versículo de número 9, o texto diz: e os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Está falando a respeito de Finéias. E o texto continua dizendo: ele e sua descendência depois dele terão uma aliança de sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e pela expiação, até aqui, dos filhos de Israel. Parece ser complicado o texto, né? Mas a atitude desse homem vai fazer com que haja uma promessa perpétua sobre a vida dele. E Tamar, para você ter uma noção, Eli vem da linhagem de Itamar, que vai ter interrompido durante um período a sua linhagem sacerdotal. Eleazar, irmão de Itamar, que são filhos de Arão. É complicado o negócio, eu sei. O Senhor vira para ele e diz assim: o que eu tenho para a sua vida não será interrompido jamais.
O que Deus está entregando para a amada igreja é o nosso tema, e a partir desse tema eu desenvolvo aqui as minhas considerações finais a respeito dessa mensagem. Os filhos dos teus filhos. Deus está dizendo que alguns ensinamentos que te foram dados serão passados para os seus filhos, e no determinado momento, no tempo certo. Sabe por quê, irmãos? Porque os ensinamentos que Eleazar teve de Arão fez com que ele não se corrompesse. E quando ele vai gerar Finéias, quando Finéias nasce debaixo de um ambiente de obediência. E esse ambiente de obediência vai fazer com que as atitudes de Finéias venham definir o futuro dele. Você está entendendo? Os filhos de teus filhos alcançarão lugares, promoverão mudanças através dos filhos dos teus filhos. A praga vai cessar através dos filhos dos teus filhos. Deus manda te dizer que milagres acontecerão. Alguém entrou na brecha. Sabe quem é Finéias? É aquele que entra na brecha por uma população inteira. E aí, quando ele entra na brecha, Deus diz assim, ó, chega de praga. Sabe o que eu estou liberando hoje? Que os nossos filhos gerarão filhos, e esses filhos serão tão importantes, sabe, no mundo espiritual, que as pragas serão instauradas, mas quando eles adentrarem, quando eles pisarem, eles vão se opor a qualquer tipo de adoração a Baal, eles vão se opor a qualquer tipo de maldição, eles não vão se juntar com as mulheres dos moabitas. Sabe o que esse texto revela? Crente casa com crente. Um dos estudos do texto diz que crente casa com crente. Não procure lá fora aquilo que você não vai encontrar. Mas ele é bonzinho, ele pode ser bonzinho, mas ele me trata bem, pode te tratar bem. Só que você é povo separado, é nação santa. Você é alguém lavado e remido. Você é alguém que tem um brilho especial, e Deus não quer te perder para esse mundo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você é tão importante que Ele faz uma ressalva. Sabe o que Finéias está dizendo? Finéias está dizendo: o nosso povo é um povo separado, o nosso povo é um povo que não se mistura, o nosso povo, não estou aqui desdenhando de quem está lá fora, nem fazendo pouco do ímpio, mas eu estou dizendo que você é justo. E se você é justo, você tem que entender que sobre a sua vida há uma unção diferente de todas as outras. Você é sal e você é luz. Então Deus te trouxe aqui para dizer por que você está insistindo nesse namoro, por que você está insistindo nesse relacionamento, por que você está insistindo nisso. Não está vendo você que vai dar problema em algum momento do relacionamento? Não está vendo que o inimigo tem te dado linha, tem dito assim, ó, vai, mas é legal, é bom, mas não faz parte do povo de Deus. Deus tem alguém orando por você, tem alguém clamando pela tua vida, tem alguém que dobra os joelhos e ora e diz: Deus, os meus não. Diz pro diabo: nos meus eles não vão. Você está entendendo? E aí a gente fica insistindo, irmãos. Vai sofrer até quando? Vai padecer até quando? Vai ficar nesse relacionamento que é mais tristeza do que alegria, porque você não entendeu que você é separada, não tem jeito, querido. E o pior, que não é o pior, é o melhor. Existe alguém que tem orado pela tua vida, existe alguém que tem te separado para o Senhor. E aí, eu quero ver ser feliz em qualquer lugar que você vá. Para qualquer lugar que você vá, entenda uma coisa: só haverá felicidade se for na presença de Deus. Que se levante a geração de Finéias, a geração dos filhos que entram na brecha. Deixa eu repetir: a geração dos filhos que entrem na brecha. Muitas das vezes, se o pai não está atento, o filho vai entrar na brecha. Muitas das vezes, se a mãe não está atenta, a filha vai entrar na brecha. Mas o que Deus hoje te separa para te falar é exatamente isso. Você é alguém diferente. Você é alguém separado.
Você é alguém com uma unção específica. E o diabo já olhou para tudo isso, e ele sabe disso. E ele começa então a tentar de alguma forma fazer com que você se corrompa. Repita comigo: Sitim nunca poderá ser um lugar de habitação. Sabe o que Deus fala comigo? Tem gente em Sitim hoje, porque a terra é bonita, porque o lugar é vistoso, mas é Sitim, irmãos, é território inimigo. Deus nunca vai te dar descanso no território inimigo. Posso continuar falando de relacionamento? Deus nunca vai te dar paz nos braços de alguém que não veio dele para a tua vida. Tem um ditado que diz: antes só. Deus está dizendo: aquieta o teu coração, segura mais um pouco, continua orando, continua perseverando no Senhor. Mas hoje Deus te trouxe aqui para tomar uma decisão, e essa decisão é hoje. Essa decisão, ela precisa ser tomada. Você precisa aprender a abrir mão daquilo que não veio de Deus para a tua vida. Você precisa fazer isso aqui durante o culto, agora na finalização. Você precisa dizer: Deus, eu quero a tua vontade estabelecida sobre a minha vida. Eu não quero viver nada daquilo que o Senhor não planejou. Eu quero ser um Finéias para esse tempo. Eu quero ser alguém que possa se levantar, alguém que possa entrar, alguém que possa dizer: ei, chega, chegou. Finéias dá um fim. Porque mesmo quando Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, faz o seguinte, chama os capitães. Que capitães eram esses, irmãos? Eram aqueles que o sogro de Moisés disse: meu querido, você não vai conseguir comandar tudo sozinho. Levanta cabeças de 50, cabeças de 100. Levanta esses líderes, levanta esses caras, que esses caras vão te ajudar a tocar o negócio. A ideia do sogro de Moisés foi excelente, só que foram esses que se corromperam, irmãos. Deus está dizendo que o menos é mais. Deus está dizendo que para te fazer feliz, Ele não precisa te dar os prazeres, os deleites desse mundo. Ele está dizendo para você que Ele consegue te fazer feliz com um pouco que pode chegar na tua casa, na tua mesa. E não estou aqui pregando aqui uma prosperidade que vai contra os meus princípios. Eu sei que você precisa comer o melhor dessa terra. Eu sei que você precisa viver da melhor forma possível. Você precisa estar bem empregado, e você vai estar, diga amém. Mas Deus está dizendo: eu te sou o suficiente. Não é o teu salário, não é aquilo que podem te oferecer. É a paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode te dar. Chega de deitar sua cabeça no travesseiro e ficar se cobrando por coisas. Deus hoje está dizendo: você entende que houve uma coabitação entre as moabitas e um povo escolhido por Deus. E agora, querido, agora dói para acertar a casa, mas Deus está dizendo assim: ó, eu sou o Deus que entendo você, te vejo, te conheço. Sabe por quê? Ele diz assim: se você confessar e se você abandonar as práticas, você vai obter misericórdia. Essa é a noite, irmãos, que nós vamos estar dizendo para Ele, nós vamos estar dizendo: Deus, nós somos um povo escolhido Teu, nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue, nós somos aqueles que fomos chamados para fazer a diferença. Você está entendendo? Bate palma para Jesus. O meu apelo é para você que entendeu, você que compreendeu. Deixa eu falar uma coisa aqui. Chora agora. Tem alguém do teu lado aí? Pode virar para essa pessoa e pode dizer assim: chore agora. Diga assim: Deus está permitindo para você não chorar depois.
vai doer, mas não vai te matar. O que pode te matar é se você continuar nesse relacionamento. O que pode te matar é se você continuar insistindo nisso. Isso pode te matar. O que Deus está dizendo: tu não tem visto a minha mão poderosa? O que Deus está dizendo para as minhas em casa: vocês são separadas e filhas de sacerdote. Então vocês foram separadas para dar certo. Mas no meio do caminho de 4 batalhas vencidas, chega Sitim. Aí eu digo: eu estou tão cansado. Vamos ficar por aqui, vamos habitar em Sitim. Alguém grita e diz: ei, pastor, o senhor não sabe que Sitim é o território do inimigo? Eu do outro lado, cansado, eu digo: eu sei, mas é por pouco tempo. Eu não vou viver em Sitim para sempre. E do outro lado Deus levanta alguém e diz: mas pastor, Sitim é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Deus sempre vai levantar alguém para falar conosco, irmãos. Deus sempre vai levantar pessoas para dizer assim: ó, isso é Sitim, é lugar de passagem. Não arme a sua tenda em Sitim, não pare em Sitim, continue caminhando em nome de Jesus. Mas como é que eu faço, pastor? Está doendo demais, está machucando minha alma. Eu estou perdendo meu fôlego. Isso, ei, sabe o que Deus manda eu te dizer? Você já ouviu alguém que morreu por amor? Morreu porque amava. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Vai passar. Só que sobre a vida de vocês há uma unção. Escuta o que eu estou falando, nova unção, e tome posse disso de hoje em diante, cada vez mais e mais. Nós somos povo separado de Deus. Nós somos o povo eleito do Senhor. Nós somos aqueles que farão a diferença por onde quer que pisarmos. Você está entendendo? Diga amém. Aonde a tua mão alcançar, você vai fazer a diferença. Aonde você compreende? E aí, irmãos, lá na frente vai se levantar Esdras. Quem é Esdras? Descendente de Eleazar, descendente de Finéias. E agora vai ser através das mãos de Esdras que o Senhor vai reedificar o que estava destruído. Você lembra da promessa que Deus fez a Eleazar? Moisés diz para ele que o sacerdócio dele será perpétuo. Que no meu tempo de distração, como Eleazar, Deus possa levantar os Finéias da minha casa para dizer: eu assumo a posição. Tema da nossa meditação: os filhos dos teus filhos se levantarão no tempo oportuno, no momento certo, e farão a diferença. Mês de maio, o mês da família, e eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma família consagrada. Você recebe isso aí? Um lar consagrado, em nome de Jesus. Que aqui nesse lugar você possa estender as suas mãos, e ao estender as suas mãos, as bênçãos venham chegar lá na tua casa. Que Deus venha estar enviando anjos. Os filhos dos teus filhos, eles serão alcançados. As gerações serão abençoadas, em nome de Jesus. Os Finéias estão se levantando hoje aqui, irmãos. Os Finéias estão se levantando hoje aqui. E eu quero convidar os Finéias para se colocarem de pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em
te der.